Olá, pessoal! Prontos para começar? Esta aula vai ser de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Aproveitem bem a aula! Olá, muito bem-vindos! Eu sou a professora Adriana, esse é mais um encontro de linguagens e códigos e suas tecnologias. Hoje vamos tratar da habilidade 13, que é a habilidade que fala da análise das diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. E para iniciarmos a explanação sobre essa habilidade, nada melhor que uma imagem bem chocante. Eu acho que vocês já conhecem essa imagem, que é o autorretrato de Caravaggio. Então, vou dar um tempinho para vocês observarem, a imagem é muito chocante. Eu conheço a imagem original, que eu fui à exposição. Então, por que Caravaggio se pintou assim, né, em 1597? Olha a época, né? A época que condiz com o barroco. Por que Caravaggio, essa tela se chama Medusa Murtola? Por que ele se pintou assim, com essa expressão de horror sobre ele próprio? Dentro do escudo que remonta a toda uma história, a todo um mito sobre a Medusa. O que a gente infere sobre isso? Qual a interpretação que a gente faz sobre esse autorretrato? A gente já tem ali a grafia, fazendo aqui um gancho sobre a aula de ortografia, autorretrato já grafado da forma correta, com 2 R's. Então, Michelangelo, dito Caravaggio, assim ele era chamado por ter nascido, talvez numa cidade com esse nome, né? Não se tem certeza de onde ele nasceu, esse grande artista. Por que ele se pintou com esses cabelos de Medusa e se colocou dentro desse escudo? Vamos entender um pouco do mito, o mito da Medusa? Medusa teria sido originalmente uma bela donzela. Há várias especulações sobre esse mito, né? Uma história é um mito grego, então essa é uma das histórias que a gente tem conhecimento que eu trouxe para vocês. A admiração de muitos pretendentes fez com que a deusa Atena se enciumasse. Ao saber que Medusa teria cedido as investidas do senhor dos mares, Poseidon, e deitado-se com ele em seu templo, Atena ficou enfurecida e transformou o belo cabelo da donzela em serpentes e deixou seu rosto tão horrível de se contemplar que a mera visão dele transformaria todos que o olhassem em pedra. Depois que Perseu decapitou Medusa, Atena passou a usar sua cabeça como um escudo, ou seja, todos que olhassem para aquele escudo que Atena passou a usar se transformariam em pedra. Então a interpretação aí é um desafio, né, para vocês imaginarem, para vocês pensarem, para vocês fazerem essa inferência. Por que naquela época do barroco, aquela época teocêntrica, em que o homem tinha aquela temência a Deus, por que ele fez dele próprio esse retrato com essa expressão agonizante, né, de horror, com esses cabelos de Medusa? E por que, se analisarmos, se olharmos a obra de Caravaggio, e ele pintou tantos santos, pintou São Januário escrevendo, pintou São Francisco de Assis meditando sobre a morte, a igreja estava tão presente na obra de Caravaggio, é uma obra que tem ali relação com a época do barroco. Então, depois, ao final dessa aula, vocês vão fazer um link lá na obra de Caravaggio, vão fazer uma pesquisa, vão olhar, vão tentar entender, fazer uma relação com os santos que ele pintou. Uma obra linda, na minha opinião, assim, um dos maiores pintores da história. E o Enem, brilhantemente, todos os anos, essa prova muito bem feita, muito bem elaborada, cobra e traz pinturas, obras, telas de grandes autores, grandes pintores brasileiros e mundiais e faz relação deles com a literatura brasileira e mundial também, portuguesa, inglesa, enfim. E é isso que a gente vai ver agora, a gente vai analisar como o Enem trabalhou uma questão de um pintor do impressionismo, a gente vai sair agora dessa época,
do Barroco, a gente vai para uma época assim não tão remota, a gente vai agora para o século XIX, né? O finalzinho do século XIX, a gente vai precisamente para o ano de 1872, por uma tela de Monet do impressionismo e analisar com bastante calma, com bastante critério essa questão do Enem, para a gente ficar assim, mais familiarizado. Mas um bom questionamento que a gente faz não é só analisar as questões que já foram, é imaginar as que podem vir. E é por isso que eu sugiro que vocês passem a apreciar e a ler sobre arte, sobre cultura, e por isso eu estou sugerindo aqui a obra do Caravaggio. Então, eu tenho aqui, né, nós temos aqui, essa foi a questão do Enem, a mulher com sombrinha. Eu tinha falado 1872, né, foi quando começou o impressionismo, mas a tela foi feita em 1875. Claude Monet, mulher com sombrinha. É uma bonita tela e a questão fala assim: em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas e Renaud e outros passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a... Então, vamos analisar o que pede a questão com cuidado, com bastante calma. Em busca de maior naturalismo. Então, eles não queriam o retrato de uma natureza idealizada. Eles não queriam isso aqui. Eles não queriam uma idealização, eles queriam uma impressão. Em busca de maior naturalismo, olhem que a resposta já está no enunciado, né? Em suas obras e fundamentando-se em um novo conceito estético que iniciou no finalzinho do século XIX na Europa, denominando-se impressionismo, né? Esses três artistas e outros passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo. Vamos falar um pouquinho desse estilo? Esse estilo, ele busca, as pinceladas, elas buscam valorizar aquela impressão mais buscada, mais parecidas com aquilo com que realmente se vê. E elas exploram as pinturas voltadas para a luz do dia, para a luz solar, mas explorando os fenômenos da natureza e com aquilo que a gente tem a impressão de que realmente viu, de que realmente é natural e não do que é idealizado. E para isso usa pinceladas rápidas de cores naturais e sem contorno. O contorno preto jamais é utilizado, não há nada muito focado, muito perfeito. Então, de base dessas informações, vamos analisar as alternativas. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Então, essa questão ela tem uma parte correta, né, que eles usavam a luz solar, eles preferiam pintar durante o dia, mas tem uma parte que ela inutiliza a questão, a resposta, que eles não idealizavam as cores. As cores, elas tinham que ser naturais, então a questão está errada, a resposta está errada. B, usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado. Então, isso aqui, ó, está totalmente errado. Isso aqui também, ó, usar mais a cor preta. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por ele idealizadas. Eles retratavam, sim, paisagens em diferentes horas do dia, mas não retratavam em suas telas imagens idealizadas. Isso aqui é falso. Usar pinceladas rápidas, de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-la antes na paleta. Vamos analisar essa aqui melhor. Usar as sombras em tons de cinza e preto com efeito esfumaçados, como eram realizados no Renascimento. Então, está errado, né? Não está retomando o Renascimento. A resposta correta
é a letra D, que é realmente todo o enfoque dado, toda a nova tendência na época do impressionismo. A alternativa E também não corresponde. Usar sombras não tem nada a ver com o impressionismo. Em tons de cinza e preto com efeitos esfumaçados. Efeitos esfumaçados não tem a ver com a estética impressionista. Tal como eram realizados no Renascimento. O Renascimento não foi, em momento algum, retomado no impressionismo. Isso que foi usado para confundir vocês, tá? Então, a letra D é a questão correta, usar pinceladas rápidas. Eu tinha dito isso para vocês no início, quando eu expliquei o movimento impressionista. De cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Bom, então a gente volta aqui para analisar a imagem. É isso mesmo que acontece, a imagem está tal qual ela foi colocada na prova do Enem. São imagens simples, puras, retratadas geralmente durante o dia, sem contorno, sem sombra, sem usar o preto para fazer nenhum tipo de contorno. E explorando a luz solar, mas vocês viram que foi colocado isso de forma assim para tentar mostrar que era feito de uma outra maneira, o que não é verdade. Então, gente, agora que eu quero fazer sugestão aqui para vocês, voltando na imagem aqui do Caravaggio, eu quero sugerir que vocês apreciem duas obras, né, duas pinturas do Caravaggio. Eu vou indicar para vocês o São Januário escrevendo e também a obra São Francisco em Meditação. E vou indicar também que vocês estudem o movimento expressionismo, que também é um movimento da pintura e pode ser que venha cobrando na prova do Enem esse ano. Então, eu sugiro que vocês façam estudo do expressionismo, também vejam um pouco do impressionismo para identificar a diferença entre esses movimentos e deem uma olhada nessa obra, nessa parte da expressão da pintura, dentro da literatura, fazendo esse enfoque para se preparar para a prova do Enem. Tá? No mais, nessa aula de hoje é só. Muito obrigada e até o próximo encontro. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 9. Bom estudo e até a próxima aula!